Galera do De Olho no Jogo, Vitor Hugo Roque Ferreira, menino de apenas 17 anos que custou 24 milhões de reais ao Atlético, maior contratação da história do Furacão, é assunto de agora aqui no De Olho no Jogo. Vai ter impacto imediato? É uma aposta futura? Como encaixa nesse elenco atleticano? Vem para o principal, vai para o aspirante? A partir de agora, tudo isso aqui no De Olho no Jogo. Estou aqui ao lado de Guilherme de Paula para discutir aí a contratação do Vitor Roque. Claro, né, Guilherme? É uma contratação que chega com impacto até fora do campo, muita contestação do Cruzeiro, mas vamos deixar isso de lado, vamos deixar esse assunto para um outro momento. Mas vamos falar aqui especificamente do jogador Vitor Roque, um atleta de 17 anos que já é experimentado no futebol profissional, já tem até clássico mineiro, tem gol já pela equipe principal do Cruzeiro e agora a maior contratação da história do Atlético. Tudo beleza, Guilherme? Tudo bem, Piva? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o canal. Bora se inscrever, bora comentar aí nos nossos vídeos, porque o De Olho no Jogo está bombando, graças a Deus e graças ao nosso trabalho também, evidentemente. Piva, o Vitor Roque é um fenômeno de base, indiscutível. É um fenômeno. Com quem você conversa, que acompanha mais de perto esse mercado, a sensação é a mesma, de um jogador acima da média, mas muito acima da sua média, ainda para o futebol de base. E até lógico que isso aconteça, né? Ainda é um jogador de 17 anos, que tem os seus primeiros minutos no time principal do Cruzeiro, só que com muitos gols, né? Demonstrando personalidade e até com uma mudança de posição. Mas se fosse para resumir, ele é um fenômeno de base que tem tudo para se consolidar como um ótimo jogador, mas ainda é um jogador em desenvolvimento. Guilherme, claro, até pela idade, né, Guilherme? É um atleta aí que fisicamente não está formado, o corpo dele ainda vai se desenvolver, mentalmente também aí, o cognitivo vai evoluindo aí com o passar do tempo, mas todo mundo que eu converso sobre o Vitor Roque, a cada jogo que eu vejo dele, um ponto que salta aos olhos assim é a personalidade. É um daqueles meninos que vai jogar no principal, vai jogar um clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, parece que está jogando ali na pracinha da rua, não se abala, não sente. Acho que esse é o primeiro ponto dele que já chama atenção, Guilherme de Paulo. Isso mentalmente faz muita diferença, né? Um jogador que não tem medo do protagonismo e já atuou em 2 clássicos dessa temporada, né, contra o Atlético Mineiro, inclusive na final. Atuou em jogo de mata-mata, né, na Copa do Brasil. Esse jogo que a gente está vendo aí contra o Sergipe, ele marca 2 gols. Agora, além da parte mental, que eu concordo, ela tá muito presente no jogador, especialmente pelos períodos que ele já teve no time principal do Cruzeiro. O que me chama muita atenção é a capacidade de fazer gol. Essa é acima da média, Piva. E aí vale até a gente falar sobre a mudança de posição, né? O Vitor Roque, ele é especialmente um fenômeno lá do sub-15. No sub-15 ele foi muito acima dos outros. Também porque era muito forte fisicamente, né? Mas sempre como centroavante, né? Sempre como camisa 9. Com o Pesolano, ele muda de função. Ele vira mais um ponta-direita muitas vezes. Mas todos os lances que a gente está vendo é sempre ele terminando os lances dentro da área. E tem uma capacidade ímpar para fazer gol. E isso, obviamente, que vale muito dinheiro, né? Por isso que é um jogador de 24 milhões de reais, a contratação mais cara do Atlético, porque ele, como característica, ele tem tudo. Ele é ambidestro, ele tem velocidade de arranque final, tem velocidade também para recuperação, ainda pode se desenvolver mais nos duelos mais físicos, digamos assim, né, para jogar de costas, por exemplo, é um cara que ainda vai ter que passar por isso, pode se refinar melhor tecnicamente, mas tem explosão, velocidade e muito recurso técnico para chutar de direita, de esquerda para fazer gol. Ainda não é tão refinado para jogar em espaços tão curtos, mas é um cara que dentro da área tem um aproveitamento muito impressionante. E até nessas características, Guilherme, um jogador que hoje eu comparo, o Vitor Roque tem mais potencial que esse jogador, mas esse atleta já estava mais experimentado no profissional, é o Elias das categorias de base do Grêmio, hoje no time principal. Naquele Grenal do 3-0 no Beira-Rio, na semifinal do Gaúcho, o Elias joga aberto como um extremo.
e o Roger, ele faz o primeiro gol daquela partida, aquele 3-0 do Grêmio, e o Roger na coletiva aponta que a gente no profissional se acostumou a ver o Elias como centroavante, mas a formação do Elias é toda como um extremo. Então ele está se adaptando a jogar como um centroavante. O caso do Vitor Roque é o inverso, né? É um atleta ali que agora que veio essa improvisação. Mas são jogadores ali que têm esse biotipo de atletas com força e que têm essa facilidade de fazer o gol. E aí o Vitor Roque tem uma grande vantagem, que é um fenômeno da categoria de base. O Elias teve seus bons momentos no Grêmio, mas nunca foi esse fenômeno aí, esse monstro. Tanto é que já tem um contrato aí de 24 milhões de reais fechados e que se discute o valor. Já que você citou o Roger, faria uma outra citação, né, em relação ao técnico do Grêmio. Ele diz que muitas vezes o jogador escolhe a posição, mas outras, a posição escolhe o jogador. E eu acho que é mais ou menos o que aconteceu com o Elias no Grêmio, uma necessidade de você ter um atleta pelo lado do campo também. No caso do Vitor Roque, é mais ou menos semelhante, né? O Pesolano enxergava nele um cara com capacidade para fazer essa recomposição defensiva, e a gente falou agora há pouco, né, sobre o poder de velocidade que ele tem, de recuperação também, mas também para chegar da frente. É um cara que faz esse corredor inteiro e ainda te entrega gol dentro da área. Agora, Piva, tem um ponto que é fundamental para a gente entender. Ele não chega como um jogador comum ao Atlético. Para pegar o exemplo que você citou, o Elias, ele é uma esperança do Grêmio, um cara que foi ali campeão no futebol de base, mas ele tem o seu valor de um jogador revelado no próprio Grêmio. Agora, o Vitor Roque, ele vai carregar, até alguém for contratado por mais dinheiro, o status de contratação mais cara do Atlético na história aos 17 anos. Isso não é simples. Vou lembrar aqui o caso do Abner, que nesse aspecto foi parecido, chega por 10 milhões. E ele virou, não o Abner lateral da Ponte Preta, ele virou um lateral de 10 milhões. O Vitor Roque não é aquele atacante do Cruzeiro, é o atacante de mais de 20 milhões de reais. Com isso que ele vai ter que conviver, com todo esse potencial. E isso, né, Guilherme? Tem duas frentes que vai ter que o Atlético trabalhar muito bem o aspecto mental nos dois casos. O primeiro, o mais óbvio, que é aquele que, se o jogador não for bem, vai ser, pagou 24 milhões de reais, o cara não entrega nada, o cara é uma ferida. De você manter a tranquilidade no jogador, seguir desenvolvendo sem isso desmotivá-lo. E tem também aquele outro lado, que é, se o Piá chega, já dá uma resposta imediata aqui no Atlético, ele em 2022 aí o Atlético já consegue ser titular do Atlético, marca gols importantes em Brasileiro e em Libertadores, que é aquele lado de não deslumbrá-lo, porque é um menino. Então vai chegar ali, pagou só 24 milhões esse Piá, já tem proposta aí de 100 milhões de reais, 150 milhões de reais, de também mantê-lo no pé no chão nesse momento. Então vão ser os dois extremos. Dificilmente a gente vai ver o Vitor Roque passando despercebido, porque ou vai ser o comentário do não valia tudo isso, ou vai o comentário esse Piá vale muito mais do que isso. O Vitor Roque é um caso extremo, porque ele chega ao Atlético com um valor de 24 milhões de reais. É o maior investimento feito pelo Atlético na história. E ainda tem esse brolho jurídico, né? O que também desperta mais curiosidade, né? Você entrar numa briga dessa por um jogador como esse. Eu não quero nem entrar aqui nos pormenores da questão jurídica, mas também é um aspecto que vai pesar, sem dúvida nenhuma. Agora, o Vitor Roque ele vai ter que ter no Atlético o cenário ideal para fazer essa transição. E talvez seja o melhor cenário mesmo, porque é um clube acostumado a colocar jovens para atuar. Isso já pode fazer com que o valor dele seja transformado. E até em relação a isso, Piva, tem uma questão bem importante. Com quem eu conversei, que acompanha a base, todo mundo falou assim, cara, se der, a frase que eu ouvi, tá? Se der tudo errado, no mínimo o Atlético vai negociar pelo mesmo valor. Se der tudo errado. Agora, se der certo, é um jogador extra classe que vai trazer muito retorno financeiro e retorno técnico também. Vale lembrar, né, que dois clubes que estão fortalecendo os seus scouts, os seus departamentos de inteligência, também queriam pagar essa multa. Red Bull Bragantino e Internacional. Isso é mais um indicativo do status que o Vitor Roque carrega no mercado mesmo. É um fenômeno de base. E Guilherme, claro, a gente não sabe em qual momento o Vitor Roque aí vai
ter uma sequência no time do Atlético, se vai já de cara, pode, nesse primeiro ano aí já, nessa primeira temporada, já despontar e pelo menos no banco de reservas, mas no que você conhece do Vitor Roque, é um atleta aí que fez a formação de base atuando como centroavante, no profissional começa a atuar mais deslocado pelo lado do campo, no Pesolano. O que te agradou mais do que você viu aí dessas amostras dele? Centralizado ou aberto aí pelo lado do campo? Como que você vê esse jogador? Ele é um jogador muito veloz, mas ele não é um jogador do drible, né? Não é um jogador de uma vitória o tempo todo num contra um, apesar de ser bom tecnicamente. Eu apostaria como centroavante, ainda mais no cenário atual, que o Atlético tem Cirino, tem Pablo, jogadores que vão oscilar, você tem um Babi que vai ter que se recuperar de uma lesão muito grave. Se for pensar em posição imediata, o Vitor Roque tem tudo para ganhar minutos primeiro como centroavante, até pelos investimentos que o Atlético fez na posição de lado de campo, né? Mas para responder diretamente a tua pergunta, em qual posição eu apostaria no Vitor Roque de maneira geral, independente do elenco, seria também como centroavante. Ele joga melhor como camisa 9 do que como ponta. E aqui no Atlético já tem, né, nas categorias de base no Campeonato Paranaense, o Rômulo, que consegue atuar tanto como um 9 ali dentro da grande área, como também um homem de beirada. Tem muita diferença do Vitor Roque para o Rômulo. Como que você vê esses dois atletas aí no elenco atleticano agora? O Vitor Roque pega essa vaga já do Rômulo na hierarquia aí do sistema ofensivo, ou até para evitar pressão no menino, acredita que vão dar um tempo aí nele, vão lapidá-lo fisicamente, mentalmente, para aos poucos colocando em campo? Eu vejo que um investimento como esse, Piva, não faz muito sentido você querer já um retorno imediato. Você tem que tratar isso com muito carinho, né? O Cruzeiro estava utilizando, até pelo cenário que o Cruzeiro tem, de dificuldades mesmo. Agora, você pode trabalhar melhor nesse cenário do Atlético, porque não é daquelas contratações que você faz pensando na carência do elenco. O Atlético não olhou o elenco e falou, cara, tá faltando um ponta-direita, tá faltando um centroavante. Não, o Atlético pensa no Vitor Roque como uma oportunidade para ter muito retorno técnico e financeiro lá na frente. Então acho que é um momento de você ter calma. E se você tratar dessa forma, fica mais fácil, na teoria, ter retorno depois. Maravilha, Guilherme de Paula. Esse é o papo aqui sobre Vitor Roque, contratação mais cara da história do Atlético. Por favor, você que acompanhou aqui o conteúdo, comente o que você espera do Vitor Roque, como que você imagina ele encaixando nesse time do Atlético, com muita calma nessa hora. A gente está falando de um menino de 17 anos. Podemos ver o Vitor Roque no profissional somente daqui 2, 3 anos. Participe aqui no De Olho no Jogo. O canal é feito também para a gente escutar vocês, então se inscreva no canal, deixa aí o sininho da notificação, comente, participe sempre com a gente. Nessa quinta-feira fica já o convite para todo mundo, logo após o jogo do Atlético contra o The Strongest, faremos uma live aqui no De Olho no Jogo para discutir a rodada e discutir o segundo jogo do Atlético na Libertadores da América às 10 horas da noite, seu Guilherme de Paula. Opa, estaremos no De Olho no Jogo, essa live aqui não é a nossa semanal, mas que também estamos tentando fazer sempre que possível. Vamos nessa, de olho no jogo, também de plantão para esses jogos grandes, para jogos importantes, né? Sempre que envolve o nosso futebol, estamos na área. E a galera tá pedindo, né? Isso tá legal. E se estão pedindo, a gente vai fazer. Vamos nessa. Exatamente. Aqui no YouTube, nossos patrões são vocês, a galera aí que curte o De Olho no Jogo. Então fica o convite, quinta-feira, 10 horas da noite, logo após aí Atlético e The Strongest, faremos uma live aí discutindo a segunda rodada, o segundo jogo do Furacão na Libertadores da América. Um abraço a todos e até lá.